Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas, e hoje nós vamos para a última parte do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fizemos já um programa falando sobre o livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita, a filosofia espírita ali dentro. Falamos também em 2 ou 3 partes, não me lembro agora, o livro dos médiuns. Trabalhamos um pouco esse livro, os tipos de mediunidade que existiam, que ainda existem, a mediunidade do futuro, que é a intuição. Trabalhamos o Evangelho. Já tivemos 3 programas, e nós vamos agora para o nosso último programa do Evangelho, porque no nosso próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar o livro Céu e Inferno, ok? Pois bem, então vamos lá. Nós vamos pegar agora, nós vimos na última reunião, haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus juntou, estranha moral, onde falava de abandonar o pai e a mãe. Como é que é isso, né? Deixe os mortos enterrarem seus mortos e coisa e tal. Vamos entrar hoje no capítulo 24, que diz: não pôr a candeia sob o alqueire. Houve durante muito tempo as religiões, as filosofias, as sociedades secretas que tinham ensinamentos que não podiam ser levados ao grande público. Isso existia um momento, um motivo por isso, natural. Confúcio dizia que a gente tem que levar os ensinos, na época dele lá, sei lá quantos anos antes de Cristo, que aqueles ensinos mais profundos da vida tinham que ser levados para os nobres, porque a população normal, a população como nós aqui, não iria absorver, porque tinham que lutar pela vida, lutar pelo pão de cada dia. E os nobres, de uma certa forma, não tinham muito o que fazer, então eles podiam perpetuar essa informação, levar isso para frente. Nos dias de hoje isso não se caracteriza, nem naquela época, mas era o posicionamento dele. Mas hoje nós entendemos que tudo precisa ser apresentado. Acabou-se aquela época de as coisas serem escondidas. Quando as coisas são escondidas, elas têm alguma coisa que não está legal. E quando Jesus fala, colocai, não pôr a candeia sob o alqueire, ou seja, não vamos esconder a luz. Essa luz precisa ter um lugar bem alto, como ele diz lá nessa passagem do Evangelho, para iluminar a todos. Chegou um momento. Esse momento que nós estamos agora, Jesus já estava prevendo ele lá na época que ele chegou aqui. Ele sabia que os seus ensinamentos de lá até hoje estariam tentando destruir os seus ensinamentos, seja através de religiões, seja através de falsos cristos e falsos profetas. Há uma infinidade de situações de modificar os ensinos de Jesus. Pois é. E nos dias de hoje ainda continuam, milhares de pessoas no mundo tentando destruir a obra do Cristo. Por motivo A, B ou C, político, religioso, não interessa. O importante é que essas pessoas ainda não acordaram para o verdadeiro sentido dos ensinos do Cristo. E estão tentando destruí-lo, seja na mídia, seja lá onde for. A todo lugar que tenha comunicação com as pessoas, tentam fazer isso. Assim sendo, pessoal, chegou um momento de que nada tem que ficar escondido, tudo tem que ser revelado. Tá aí, o Cristo veio, trouxe para a gente a boa nova. Nós precisamos divulgar essa boa nova. Mas em primeiro lugar, nós vamos viver a boa nova. Viver dentro de nós, viver o Evangelho. O que significa viver o Evangelho? Significa se machucar menos. Quanto mais você vive o Evangelho, menos você se machuca. Ele é um manual de como não se machucar, né? Pois é. Esse contexto de colocar a luz ali no alto para iluminar para todo mundo, a luz do conhecimento, a luz das coisas, no passado, a reencarnação
Isso era escondido, pouca gente sabia que existia reencarnação. Hoje é uma coisa normal. Muitas religiões falam em reencarnação, mesmo que não faça parte dos seus postulados, porque já fez no passado. A reencarnação fez parte da antiga Igreja Católica. Mas vamos em frente. Dentro desse contexto, então, de mostrar, existe o próximo capítulo, capítulo 25, que diz: buscai e acharei. Está muito ligado ao capítulo anterior. Vamos buscar a verdade. Vamos em frente. Vamos procurar entender o mundo em que nós vivemos, a vida da sua forma mais profunda. Muitas, mas milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo entendem a vida sendo o ato de comer, beber, dormir, fazer sexo. Bom, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Você come, bebe, faz sexo, trabalha, come, bebe, dorme, faz sexo, trabalha, come. Não tem nada de errado nisso. Mas a vida não é só isso. Nós não estamos aqui para efetuar somente um processo biológico. Nós somos muito mais. Nós somos espíritos. Espíritos é o que nós somos. Nós não somos um corpo que tem espírito. Nós somos um espírito vivenciando uma experiência num corpo físico. Isso resume bem o contexto do buscar e acharei. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar nos conhecer, vamos buscar os ensinos que o Cristo nos entregou, os ensinos que grandes iniciados nos trouxe, mas que todos esses ensinos nos façam uma pessoa melhor. Aí nós vamos para um outro capítulo, esse é muito delicado. Dar de graça o que de graça receber. Aí está sendo muito voltado à mediunidade. Existem irmãos espíritas que cobram pela mediunidade, que executam um trabalho espiritual e cobram por ele. E nesse quesito, Jesus não é que condena, mas ele diz que procure dar de graça o que você recebeu de graça. Então, eu, por exemplo, tenho alguns livros escritos da minha área de atuação, da área de eletrônica. Aqueles livros da minha profissão, aqueles livros eu cobro para que a pessoa vá lá na loja, compre o livro, a editora ganha e eu ganho o direito autoral daquilo que eu escrevi. A gente tem aí um livro escrito espírita, estamos terminando um outro. Evidentemente que esses dois livros eu não quero valor nenhum, porque não foi eu que escrevi aquilo. Aquilo foi um material dado por uma intuição espiritual. Aí vem aquele, mas peraí, mas o trabalho profissional também. Não, é um pouco diferente. Vamos lembrar Paulo? Paulo não vivia do trabalho espiritual que ele pregava. Ele tinha uma profissão, Jesus tinha uma profissão, da qual ele ganhava o seu sustento, mas ele tinha o trabalho espiritual, o trabalho de renovação da humanidade. É aí nesse ponto que ele quer chegar. Aí vai para um outro capítulo muito interessante, que é o Pedi e Obtereis. Esse capítulo é danado. Porque a gente pede e acha que a resposta tem que ser instantânea, e ela não é instantânea. Existe um dito popular interessante que vale bem aqui. Tudo está no tempo de Deus. E é verdade. Esse tempo de Deus, dentro de uma visão espírita, na verdade, é todo um contexto de mecanismo do mundo físico com o mundo espiritual que precisa ser realizado. Eu estou precisando de alguma coisa. É importante para mim, eu peço, me ajude a seguir. Não quer dizer que eu pedi agora, vai aparecer um papelzinho com 6 números da loteria para me jogar e ganhar o dinheiro e resolver o problema. Mas, na verdade, esse pedido sincero, esse pedido baseado em construções internas positivas, vai nos dar um outro sentido para essa nossa solicitação, e isso vai ser visto pela espiritualidade. Eu tenho uma pessoa querida que está sofrendo muito com um problema de uma dor terrível, de uma doença. Eu vou orar, eu vou pedir. A espiritualidade é misericordiosa, sabe que aquela pessoa está sofrendo por desajustes no seu organismo. Talvez ela cometeu erros nessa encarnação que provocou esse problema. Pode ser que esse problema é resultado de uma vida anterior.
Nem tudo é resultado da vida anterior, nem tudo, mas há coisas que sim. Então, as coisas mais profundas da alma, os problemas mais profundos de nossa vida, vêm de uma outra encarnação. Agora, evidente, eu comi pra caramba a noite de ontem, comi uma feijoada à noite, completa, e fui dormir. Aí eu passo mal, vou para o hospital. Isso não é um problema de outras vidas. Isso é um problema desta vida que eu não soube. Então, pedi obtereis, eu vou pedir à espiritualidade que me ajude. A espiritualidade vai ajudar dentro dos méritos, dentro da nossa real necessidade, mas sempre a ajuda vai vir. De um jeito ou de outro, a ajuda vai vir. E a gente precisa aprender um pouquinho sobre a prece. Existem 3 tipos de prece. A primeira prece é aquela em que eu peço. Eu estou passando por um momento difícil na minha vida e eu suplico a Deus que me ajude. Suplico ao mundo espiritual, me ajude a resolver essa parada. Isso a gente pede toda hora, eu também peço a todo momento. A todo momento que as coisas estão apertadas para mim, eu oro pedindo. Isso é maravilhoso. Há um outro momento da prece, que é aquela em que a maioria esquece. A segunda parte a maioria esquece. Por quê? É aquela em que você foi beneficiado. Você sente que, puxa vida, Deus me ajudou. E por que não fazer uma prece de gratidão? Essa prece de gratidão não precisa ser feita de forma formal. É só sentir gratidão dentro de você. Deus não está precisando que você fique fazendo louvores, não. Pelo menos a visão espírita é essa. Mas sim, viver em gratidão. Tá sempre grato pela casa, pela roupa, pela comida, pela saúde, grato pela vida. Temos que estar sempre gratos. Temos que ter sempre dentro de nós alegria, mesmo que nosso semblante não esteja feliz, porque estamos passando por um momento difícil, mas dentro de nós estejamos bem, acreditando que Deus está tudo sob controle. Pois é. E a última forma de orar, a mais sublime de todas, é aquela em que um dia nós vamos nos identificar com o mundo maior. Nós vamos nos identificar com Deus. Quem sabe vamos nos identificar com o Mestre Jesus. Pois Paulo disse, eu não sei se eu estou no Cristo ou Cristo está em mim. Como Jesus disse, eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim. Mas ambos têm essa conexão profunda. E a terceira forma de fazer a prece é aquela prece em que a gente confia em Deus. É difícil, né? Lembra daquela passagem quando Jesus está naquele momento terrível, momento ímpar, que acho que ninguém na humanidade viveu algo daquele jeito, que ele olha para o céu e diz, Pai, faça a tua vontade e não a minha. Poucos conseguem perceber a profundidade de um evangelho, de uma prece dessa. Poucos. É uma identificação com o universo, uma identificação com a vida muito grande. Pai, faça a tua vontade e não a minha. Por quê? Porque eu ainda estou lá no pé da montanha, eu não estou enxergando nada. Você está na ponta da montanha, lá em cima, e você está enxergando todo o horizonte. Você sabe o que tem atrás dessas árvores que estão aqui do meu lado, eu não sei o que tem ali atrás. E você sabe o caminho que eu vou tomar e você vai me orientar para eu tomar o caminho, porque ali atrás dessas árvores tem algo perigoso. E você vai me orientar através da intuição para que eu siga por aqui e não por aqui. Eu tenho que estar preparado para receber isso. Não tenhamos vaidade, orgulho, prepotência, já que nós vamos receber de Deus. Nós vamos receber do nosso mentor individual, que recebeu essa comunicação do mentor acima dele, e assim vai ao infinito até chegar ao Supremo Criador do Universo. Então, e para fechar o capítulo 28, vai falar sobre coletâneas de preces espíritas. Essas preces espíritas, elas estão lá para nos dar uma orientação. Se você quiser fazer aquela prece do jeito que está ali, sem problema, desde que ela seja feita com o coração. Porque ler no Evangelho lá a prece, blá, 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 isso não é mecânico, isso não vai resolver nada. Eu vou ler a prece, quem sabe eu decoro ela, e vou pedir do fundo do meu coração isso que está escrito no Evangelho na prece. Aí é diferente. Tudo vai estar carregado de intenções.
Mas é isso. E assim nós concluímos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro já que nós estamos trabalhando aqui no nosso programa. E aguardo vocês no próximo programa, onde nós vamos começar a falar sobre o livro Céu e Inferno. O livro que trata da justiça divina, na visão espírita, que eu entendo ser correto. É isso aí, pessoal. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.